RB Notícias de volta e olha essa entrevista à revista Veja. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o presidente Lula não tem um plano para o Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não tem plano para o Brasil e que não mostrou a que veio até agora. A declaração foi dada em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira. Segundo Tarcísio, Lula apenas reeditou programas antigos e repaginou outros, mas essas medidas não são suficientes, pois o cenário brasileiro é outro. Tarcísio também afirmou que o governo terá dificuldade para aprovar emendas à Constituição e propostas mais estruturais para o país, por não ter uma base sólida, mesmo após distribuição de dezenas de ministérios. O governador paulista, que como ministro da Infraestrutura, apresentou projeto de privatização do Porto de Santos, afirma considerar que o governo federal não descartou o plano, apesar da resistência do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Ele também se mostrou otimista com o estudo para a privatização da Sabesp. O governo de São Paulo assinou um contrato que prevê pagamento de até 45,6 milhões de reais à empresa International Finance Corporation, pelo estudo preparatório para a privatização da Sabesp. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirma que seria natural disputar uma vaga ao Senado em 2026, mas que ainda é cedo para cravar uma decisão. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, diz que só vai definir seu futuro na política quando chegar mais perto do fim do seu mandato em 2026 e que buscar o Senado é uma alternativa. Ele não pode, por lei, concorrer a uma nova reeleição. Para ele, o Senado é um caminho natural para governadores em fim de mandato, citando os exemplos bem-sucedidos de Flávio Dino, no Maranhão, Wellington Dias, no Piauí, e de Camilo Santana, no Ceará. O problema para que essa alternativa se concretize é o congestionamento de candidatos do PL ao Senado na próxima eleição. Em 2026, vencem os mandatos dos atuais senadores Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro, que podem querer se reeleger. Mas Castro torce para que Flávio Bolsonaro seja, de fato, candidato à Prefeitura do Rio no ano que vem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista em julgamento que decide sobre a volta do imposto sindical. O placar estava 3-0 a favor da contribuição. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista, ou seja, mais tempo de análise nesta sexta-feira, no julgamento sobre a contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados. O caso pode abrir caminho para a volta do imposto sindical. O julgamento era realizado pelo plenário virtual da Corte, em sessão iniciada na última sexta, dia 14. Os ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Carmen Lúcia já tinham votado. O placar está em 3-0 a favor da cobrança da contribuição. O imposto sindical havia sido extinto em 2017, depois da aprovação da reforma trabalhista. Gilmar havia votado contra a contribuição, mas mudou parecer na data de ontem, dia 20. Antes das novas regras da CLT entrarem em vigor, a receita chegou a 3 bilhões de reais para sindicatos, federações, confederações e centrais. A contribuição vigorava desde 1940, descontada da remuneração do trabalhador, uma vez por ano, no valor de um dia normal de trabalho. Hoje, a pessoa tem a opção de contribuir para os sindicatos apenas se desejar. E após o presidente Joe Biden anunciar um aporte de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia nos próximos anos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que os Estados Unidos podem aumentar a doação para até 2 bilhões de dólares.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o aporte dos Estados Unidos para projetos de sustentabilidade no Brasil e combate ao aquecimento global pode chegar a 2 bilhões de dólares. Segundo a ministra, o assessor do governo norte-americano para assuntos do clima, John Kerry, afirmou que a contribuição de 500 milhões ao Fundo Amazônia, anunciada pelo presidente Joe Biden, é apenas a fase inicial de alocação de recursos. E segundo a conversa que eu tive com o secretário John Kerry, isso são apenas os inícios dos esforços, é o início dos esforços para que possamos fazer uma alavancagem, segundo ele, de algo em torno de 2 bilhões, somando todas as frentes de atuação, não apenas para o Fundo Amazônia, mas também considerando os recursos do LIFE. De acordo com Marina Silva, ela telefonou para Kerry e agradeceu a doação. Além dos 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, o governo dos Estados Unidos irá destinar também 1 bilhão para reestruturação florestal na América Latina e 50 milhões para reflorestamento. Chega a 1 bilhão na América Latina e esses 50 milhões, eles são uma espécie de recurso catalisador para fazer essa alavancagem maior. Sempre em dólar, obviamente. E os 500 milhões não, esses são direto para o Fundo Amazônia e obviamente que isso é uma conquista muito grande. O governo federal criou um comitê para combater a tuberculose no Brasil. O país tem mais de 72 mil casos ao ano. O governo federal criou um comitê interministerial voltado para elaborar ações para eliminar a tuberculose no país. O CIEDES, Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, foi instituído em decreto publicado no Diário Oficial da União. Caberá ao Ministério da Saúde coordenar as ações do órgão, que vai funcionar até janeiro de 2030. Segundo dados do governo, o Brasil concentra 1/3 dos casos de tuberculose nas Américas, com cerca de 72.600 novos casos por ano e 4.700 óbitos. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, mas também pode atacar outros órgãos. A forma pulmonar, além de ser mais frequente, é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. Ela é fortemente influenciada pela determinação social, apresentando uma relação direta com a pobreza e a exclusão social. Entre os principais sintomas estão tosse, febre durante o dia, sudorese noturna e emagrecimento. E depois do intervalo, Rede Brasil de televisão marca a presença na maior feira de tecnologia de radiodifusão do mundo e vem com novidades para este ano. É depois do intervalo, até já.